Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Fiquei feliz com isso. Vamos ler então o texto da palavra do Senhor. A partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar naquele dia no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele grande temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Verso 36. Disse então Zacarias, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que antes era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor já fez nesse lugar. Sobretudo agora, Deus, nós te damos graças por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Meu Pai, a minha oração é que ninguém saia da presença desta mensagem da mesma forma que começou a ouvi-la. Que haja, meu Deus, como houve na vida desse jovem lá de São Paulo, mudança de pensamento, mudança de hábitos, mudança de rota, metanoia, arrependimento, e que todos venham aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a nossa direção, essa é nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai. Guarda-nos enquanto estamos aqui. Cada professor das salas, aqueles que estão com as crianças, aqueles que estão no trânsito, nas cantinas, os oficiais que estão de pé, Pai, em nome de Jesus, proteja-nos nessa noite, fala conosco, através do Teu Espírito e da Tua Palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus. Malaquias, no capítulo 3, profetiza ao povo sofrido de Israel que Deus enviaria o Messias, o Cristo, aquele que iria salvar o povo de toda aquela opressão. Mas se passam 400 anos de silêncio profético. O povo para de ouvir a Deus durante 400 anos. O período que os teólogos chamam de intertestamentário, entre os dois testamentos. Mas no texto que estamos lendo agora, no início da nova jornada, no Novo Testamento, o Novo Pacto, está anunciando que antes de vir o Messias, chegaria uma voz, um profeta que aclamaria o Senhor, um profeta que endireitaria as veredas do Senhor, e esse profeta se chamaria João. Mas escute, vivendo toda aquela tragédia, o governo estava completamente corrupto, os sacerdotes estavam completamente corruptos, a polícia romana explorava o povo de Deus sofria debaixo do chicote de Roma. E Deus havia feito essa promessa também no livro de Isaías, que enviaria o Messias, mas antes dele, uma voz viria antes, aquele que iria aplanar os caminhos do Senhor. E nós conhecemos bem essa história, mas eu quero que você se imagine vivendo aquela tragédia, 400 anos, 4 séculos de Deus. Nenhum profeta se levantava,
Depois de Malaquias, ninguém mais apareceu. Há uma ansiedade tremenda no coração daquele povo. As famílias estão jejuando, as famílias estão orando, os sacerdotes estão queimando incenso toda semana lá no templo, clamando a Deus por misericórdia. E eu quero crer que essa promessa que viria um homem para ser o precursor de Cristo, o precursor do Messias, era uma promessa que toda mãe gostaria de vivê-la. Toda mãe gostaria de vivenciá-la. Toda mãe gostaria de ser a mãe deste tal homem, deste primeiro grande profeta neotestamentário. Todos gostariam de ser a família que receberia esse Salvador, esse homem que viria à frente do Senhor. E no meio dessa família, segundo a Bíblia está escrito, havia também um casal que estava orando, a saber, Zacarias e Isabel. Eu quero crer que eles oravam: Deus, faz um milagre. Por que fazer um milagre? Porque Isabel e Zacarias já eram anciãos. E mais, Isabel era estéril. Então perceba que a oração desse casal era uma oração que extrapolava as dificuldades. Era uma oração que extrapolava as impossibilidades. Era uma oração que já entrava no ramo, na esfera do milagre. Por quê? Já eram velhinhos. Provavelmente, Isabel já não tinha mais ciclo. E mesmo quando tinha, ainda jovem, ela não conseguia ter filhos, ela tinha a madre fechada. Ela precisava desse filho. E ela continuava orando. E ela queria ser a pessoa que receberia esse milagre de Deus. Quando eu olho para algumas pessoas hoje, eu vejo exatamente assim. Tem pessoas que precisam de um milagre, ele é tão grande, ele é tão imenso, a impossibilidade é tão gigantesca, que a pessoa, às vezes, coloca em xeque até mesmo o poder de Deus. A Bíblia diz que, quando Zacarias ouviu do anjo, que ele seria o pai de um homem, ele não acreditou. Ele chorou, ele buscou, ele orou, ele serviu a Deus por esse milagre. Quando o milagre chegou, ele não acreditou. Tem gente que o milagre está batendo a porta, está falando: deixa eu entrar, Deus me mandou para mudar a sua vida. E a pessoa está do lado de dentro, com a sua razão, com seus dissabores passados, com sua história pregressa, com seu histórico de vida, dizendo: não, isso não é para mim, não dá mais tempo, acabou, não tem jeito para mim. E aí no verso último que lemos, Deus faz questão de deixar registrado, logo no início do Novo Testamento, quando se começa a falar de Cristo, Deus deixa registrado para nós lermos hoje: para Deus nada é impossível. Deus está ouvindo a sua oração. E na hora certa Ele vai agir. Não pense que o seu milagre é maior do que o milagre do outro. Não pense que a sua situação é mais difícil do que a situação do outro. Porque quando você pensa assim, você traz o pensamento da razão humana, mas Deus extrapola toda a razão. Ele chama a existência aquilo que nem nunca existiu, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é criador, e Ele pode. Então no vocabulário de Deus, a palavra impossível não existe. Quando você diz para Deus: Deus, isso é impossível, no alto só chega assim: Deus. O resto da frase não chega, porque o ouvido de Deus não consegue ouvir esta palavra, porque para Deus nada é impossível. Deus vai atender, querido, continua orando. Deus vai atender, continua clamando: mas pastor, o senhor não conhece a minha história. A minha história é terrível, não tem jeito para mim, não tem jeito para você, mas para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito, querido, basta você crer. Diga: para Deus nada é impossível. Agora vira para o seu irmão aí, me ajuda a pregar para ele e diz: sua oração está sendo ouvida. Sua oração está sendo ouvida. Seu milagre vai chegar. Agora fala para 2 ou 3 aí: se
Aqui é que está o problema. Seu milagre vai chegar. Sua oração está sendo ouvida. Deus não está com o ouvido entupido. Deus não usa cotonetes. Não usa. O ouvido do Senhor não se agrava. Tudo o que você está fazendo, orando, buscando a Deus, Ele está ouvindo. E o seu milagre vai acontecer. Se... Fala um si bem comprido para o seu vizinho. Fala. Si. Pode ser mais comprido. Se, em primeiro lugar, seu milagre vai acontecer se você permanecer fiel a Deus. Zacarias e a sua mulher eram justos, irrepreensíveis em todas as coisas. Não pense que fé seletiva alcança o coração de Deus. Deus não aceita um percentual da sua obediência. Ou é tudo ou é. Tem gente que seleciona aquilo que quer obedecer. Isso aqui eu não entendi, não obedeço. Isso aqui eu entendi, obedeço. Eu quero crer, querido, preste atenção. Imagina você sendo um sacerdote do templo. Uma pessoa que para o povo tinha intimidade com Deus. Você sendo justo. Você sendo uma pessoa aplicada, fiel. Uma pessoa, um dizimista, um ofertante, uma pessoa liberal, uma pessoa que fazia o bem, uma pessoa de boas obras. Imagina você e a sua esposa ali com aquele casal exemplo na igreja. Orando a Deus e o milagre não acontece. Orando a Deus e o útero continua fechado. Orando a Deus e nada acontece. E você imagina, poxa, será que Deus se esqueceu de mim? E aí a gente começa a negociar valores com Deus. Então a gente começa a dizer, isso aqui eu vou fazer, isso não, porque Deus não está me atendendo. Deus não está me ouvindo, eu acho que para mim Deus não quer o milagre, eu acho que Deus está pensando em outra pessoa, eu acho que eu não sou merecedor do milagre você não é mesmo, nem eu. Mas recebemos o milagre por graça. Mas primeiro Deus precisa encontrar justiça em você. Deus precisa encontrar retidão em você. Aí eu te pergunto, você que clama por um grande milagre, você que clama por uma coisa que extrapola qualquer entendimento, e você sabe que só Deus pode fazer isso na sua vida, você tem uma vida justa diante de Deus? Você tem um proceder irrepreensível diante de Deus? Estou falando diante dos homens. Qual é o seu comportamento diante das bandejas que Satanás tem colocado para os crentes? Como é o seu proceder diante de uma tela de computador? O que você fala? O que você vê? O que você ouve? Qual é o tipo de conversa que geralmente você tem lá na hora do recreio na escola, na hora do intervalo do almoço lá na sua empresa, lá quando está voltando para casa junto com os amigos? Que tipo de posicionamento, querido, nós estamos tendo? Deus quer enviar o Messias todos os dias, através da minha vida e da sua. A palavra de Deus, o verbo que se tornou carne, ele se manifesta quando nós pregamos a palavra, mas ele precisa encontrar corações justos. Ou você acha que Deus vai se manifestar no lixo? Você acha que Deus vai se manifestar em pessoas que não têm compromisso com Ele? E eu não estou dizendo aqui de pessoas que não pecam, porque o pecado é inerente ao convívio do homem com o mundo. Uma hora ele cai. Agora eu não estou falando isso, eu estou dizendo qual é o seu posicionamento. Deus olhou do alto céu e disse, está na hora de enviar o Messias. Está na hora de enviar o Messias. O povo está clamando. Mas eu antes tenho que enviar o João Batista. Procura um casal lá embaixo. E quando Deus olha no templo, quem está lá? Zacarias, homem justo e irrepreensível. Será que Deus encontraria na sua vida essa justiça, essa irrepreensão? Quantos querem viver o milagre de Deus? Levante sua mão direita. Diga, Senhor, me ajuda a ser reto, fiel e justo. Eu preciso de um milagre.
Fala para 2 ou 3, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você, segundo ponto, continuar exercendo diante de Deus. Apesar de não ser atendido, Zacarias continuava servindo no templo. Apesar de não ver o milagre na sua casa, Zacarias continuava com o seu labor de sacerdote. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que nós precisamos ser firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Sempre há uma recompensa, sempre há uma pedra na coroa, querido. Deus te chamou para que você se torne um servo. Mas pastor, a bênção ainda não chegou. Não tem problema, continua orando e servindo, que Deus na hora certa vai te encontrar. Tem gente que acha que quem está servindo é porque recebeu bênção. E aí você fica esperando a sua chegar para servir. Não, primeiro você serve, depois recebe a bênção. Está me entendendo? Diga amém. Fala para 2 ou 3 aí, vai servir. Sua bênção vai chegar. Terceiro ponto. Se você continuar respeitando os turnos de Deus. O verso de número 8, na parte B, diz que ele exercia diante de Deus na ordem do seu turno. Deus não age fora do seu turno. Esse aqui é um grande problema. Anteontem, acho que foi anteontem ou foi ontem? Acho que foi, sei lá. Eu cheguei no hospital e queria ser atendido na hora, gemendo de dor nos rins. Parecia uma grávida, andando assim, ó. Eu queria ser atendido na hora. Quase que eu fui para o pronto-socorro. Aí o cara falou, se você gritar, você vai. Aí eu olhei para um lado, olhei para um outro, aí toda hora passava, ei pastor, eu falei, pô, nem gritar eu posso. Tudo bem, paz do Senhor. Eu fiquei quietinho ali. A gente quer ser atendido na hora, irmão. Você chega no lugar, você chega na padaria, e a pessoa fala, vai sair um quentinho daqui a 1 minuto. Poxa, 1 minuto esperando? Eu estou falando isso. A gente quer ser atendido na hora. Sabe, Zacarias continuou esperando o turno de Deus. Zacarias ficou esperando a hora de Deus, e a hora de Deus não é a minha hora. A hora de Deus é a hora boa, a hora de Deus é a hora perfeita, a hora de Deus é a hora da plenitude, a hora de Deus é a hora do kairós, a hora de Deus é em que a bênção chega, não é antes, não é depois. Deus não chega atrasado nem adiantado, Deus se apresenta na hora. Salomão diz que é um tempo determinado para todas as coisas, querido. O seu João vai chegar, o teu milagre vai chegar, mas ele tem um tempo determinado. Não apressa a bênção não, querido, porque até a herança, quando ela é recebida antes do tempo, se torna problema e maldição. Existe um tempo para todas as coisas. Aprenda a esperar. Ou dificuldade que nós temos de esperar, a intolerância, a ansiedade, afobamento. A gente quer fazer as coisas rápido, e de tanto tentar fazer rapidamente, não fazemos nada que preste. Calma, seu milagre vai chegar. Respira fundo. Diga, graças a Deus, meu milagre vai chegar na hora certa. Diga assim, não é na minha hora, é na hora dele. Tem gente tremendo aí, ó.
Não vai ser essa semana então? Existe um turno para você. Existe a hora que Deus vai mudar a sua sorte. Olha o que diz a palavra. Na ordem do seu turno, coube-lhe por. O que aconteceu? Presta atenção. Eram muitos sacerdotes que serviam no templo e tinha uma escala de trabalho. E mesmo na escala, aquele grupo se apresentava e só um, naquele dia, entrava lá no Santo dos Santos. Passava do átrio para oferecer lá dentro o sacrifício. Para acender o incenso lá atrás. Só um. Então os sacerdotes principais, os sumos sacerdotes, usavam tipo um dadinho para saber quem naquele dia iria entrar. E naquele dia, somente naquele dia, aprove a Deus mudar a sorte de Zacarias. Vai chegar uma hora que o dadinho vai parar com o seu nome virado para cima, querido. Mas não é na hora que você quer, é na hora que Deus está preparando para você. Como diz aquela música, Deus não está demorando, Deus está caprichando. O seu João vai chegar, o seu Batista vai chegar, o seu milagre vai chegar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, Ele libertou o povo do cativeiro, eles ficavam como quem sonha, a boca deles se encheu de riso, a língua se encheu de júbilo, e os povos ouviam e diziam grandes coisas, o Senhor tem feito por eles, por isso estão alegres. Aí de repente o salmista diz, ó Senhor, muda nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Sabe o que o salmista está pedindo? Senhor, coloca a nossa oração na vez. Coloca a nossa oração no dado. Senhor, atende o nosso clamor, mas que seja feita no teu momento. É o Senhor que muda a sorte, querido. Não é um dadinho, não é um jogo de telecena, não é um jogo de mega cena de final de ano, não é essas tranqueiras. Isso não muda a sorte. Isso pode até trazer dinheiro, mas às vezes piora a tua sorte. A sorte no original não significa jogo, a sorte significa providência de Deus. Quando Deus muda a sorte, significa que Ele colocou você na sua providência, no seu estado de graça, no seu momento de receber o milagre. Pode ter certeza, Zacarias, pode ter certeza, Isabel, a sua hora de mudança de sorte está chegando. Poderia ter sido um monte de sacerdotes, mas naquele dia era o dia de Deus mudar a sorte de Zacarias. Diga, existe um dia marcado na eternidade para Deus mudar a minha sorte. Quem sabe seja hoje? Não sei, irmão. O que eu não posso é perder a esperança, porque Deus vai mudar a nossa sorte. Você crê nisso? Então diga, Deus vai operar um milagre sobrenatural na minha vida. Quarto ponto. Se eu continuar entrando no santuário. Verso 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor. A carta aos Hebreus tem um texto que diz: não deixai-vos de congregar como alguns estão fazendo, antes admoestai-vos. Sabe o que o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, que ninguém sabe o nome, está dizendo para mim e para você?
que na reunião dos santos é um lugar onde eu provo a minha fé, é onde eu exerço os meus dons, é onde eu pratico a tolerância, o perdão, a misericórdia, é onde Deus coloca as pequenas provas para saber se eu estou preparado para receber o milagre. Se enclausurar não vai resolver o problema, irmão. Mas pastor, a igreja tem problema demais. Sim, inclusive parte desses problemas estão em você. Claro, nós estamos aqui num ajuntamento de problemas, glória a Deus. Eu tenho tantos, você tem tantos, então nós temos milhões e milhões de problemas, mas é justamente nesse caldeirão de problemas que Deus escolhe se manifestar e enviar a bênção. Como é bom que os irmãos vivam, hein? É como o óleo que desce da onde? Desce para a barba de Arão, passa pela orla, ali o Senhor ordena Deus está ordenando a bênção dele nessa igreja hoje para você. Deus está entregando para você hoje, querido, uma chave do milagre. Se você tiver fé para receber, apesar das circunstâncias, você vai ter o seu João no braço. Aleluia! Diga, João está chegando. João é o meu milagre. Quinto ponto. Se você queimar o incenso, pastor tá doidão. É porque eu estou com um Buscopan, um Tilex e mais não sei o que aqui na veia. Claro que não é fisicamente queimar o incenso, mas eu preciso saber o que acontecia a respeito disso. Por que os sacerdotes queimavam o incenso? Às vezes a gente canta alguns louvores e nem se apercebe da verdade que está implícita ali. No Santo dos Santos, a fumaça O incenso, querido, apesar de ser extraído de uma seiva de árvore, que era amargo, muito amargo, quando o sacerdote ateava fogo naquela seiva, naquele combustível, ele produzia uma fumaça espessa, porém doce e suave e cheirosa. Então percebe que muitas vezes a gente precisa de tocar, de queimar, de viver coisas amargas e não produzir amargura, produzir o bom perfume de Cristo. E quando o sacerdote esticava a sua mão e ele conseguia enxergar os seus dedos, significava que ainda precisava de mais seiva, mais fumaça. Então, mais uma vez, ele aumentava o fogo no incensário, e ia ali no lugar santo, e ele ficava batendo, daí a pouco ele esticava o braço de novo, ainda estou vendo a mão, então tinha que ter mais fumaça. Sabe por quê, querido? Porque Deus só se manifesta quando o sacerdote desaparece. Segura essa aí, meu irmão. Enquanto você estiver muito visível, Deus não se manifesta. Tem gente que está visível demais. Tem que desaparecer para ele crescer. Tem que ter mais incenso na sua vida. E se ainda não tem fumaça suficiente, querido, pode ter certeza que Deus tem seiva amarga para você queimar. Pastor, eu estou vivendo um momento terrível. Muita amargura no coração. Então produz fumaça cheirosa. E deixa essa fumaça te esconder. Porque quanto mais escondido está o sacerdote, mais Deus se sente à vontade para se manifestar. Zacarias, hoje é o dia
dia da mudança da tua sorte, eu vou me manifestar a você. A Bíblia diz que ele se demorou lá dentro, está escrito aí, nós lemos. O povo estava do lado de fora, ele se demorou lá dentro. Sabe por quê, querido? Naquele dia, ele botou mais fumaça ainda. Ele pensou, Deus vai se manifestar, eu preciso sumir. É por isso que tem muito crente, que Deus nunca se manifesta na vida dele, porque ele aparece demais. É praticamente um Bruce Willis gospel. Difícil de matar. Obrigado, Jesus. Essa cola foi linda. Pergunta para 2 ou 3: você é difícil de morrer? Tem que morrer o ego, tem que morrer a vaidade, tem que morrer o orgulho, tem que morrer a altivez, tem que morrer, querido, nariz empinado. Deus quer matar sacerdote aqui hoje para se manifestar na sua vida. Aleluia! Deixa eu me esconder aqui. A fumaça está enchendo esse lugar. É a fumaça da glória de Deus. Deus vai se manifestar nesse lugar hoje. Deus vai se manifestar. Se você sumir, se você morrer, Deus se manifesta. Aleluia. Porque a Bíblia diz que não podemos ver ao Senhor face a face. Ninguém vê o Senhor face a face. Moisés foi escondido na fenda da rocha para que a glória do Senhor passasse sobre ele. Então, querido, escute. Deixa a fumaça te esconder. Deixa. Enquanto você estiver enxergando a ponta do seu nariz, é porque ainda precisa de mais fumaça. E mais fumaça significa mais seiva. Seiva amarga. Você já reparou quando você está passando no estreito, tu fica tolerante, manso, prendado, disponível, fala baixinho, está sempre em oração, lê a Bíblia, medita, pede perdão até para o cachorro que você atropelou. Então repara, querido, que a seiva amarga produz fumaça que santifica a sua vida. Você está me entendendo? Diga amém. Fala para 2 ou 3 aí, deixa a fumaça te esconder. Queima mais incenso. Nagassúbias. Queima mais incenso. Queima mais. Precisa de mais seiva aí? Está vendo a pontinha do seu nariz arrebitada? Então precisa de mais fumaça. Zacarias queimou incenso naquele dia. E quando o incenso encheu o Santo dos Santos, o anjo de Deus se manifestou. Repara, tem uma ordem. O anjo só se manifesta quando você some. Deus escolhe as coisas loucas, pequenas, pobres, humildes, para confundir as grandes, poderosas e sábias. Porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque o poder daquele que me fez se manifesta quando eu sumo. Quando eu estou pequeno. Quando eu reconheço que só o Senhor é Deus. Amém, querido? Fala para 2 ou 3, você precisa sumir um pouco. Você está muito na capa da revista Gospel. Seu milagre vai chegar. Se você tiver tempo a sós com Deus. O verso 10 diz que a multidão estava do lado de
A multidão estava do lado de... Fazendo o quê? Fazendo o quê? Mateus capítulo 6, verso 6 diz o quê? Quando fores orar a Deus, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si e ora a Deus em secreto, porque em secreto teu Deus te vê e te recompensa em secreto. Tem hora, meu irmão, que é você e Deus. Você tem tido momentos a sós com Deus? Você tem agendado na sua agenda cheia de compromissos e prioridades e urgências um tempo para você estar a sós com Deus? Secretamente com Deus. Só você e Ele, uma conversa pessoal, sem interferência de ninguém. Zacarias ficou sozinho dentro do templo, e o pessoal do lado de fora aumentou a oração, porque ele estava demorando. Irmão, eu gostaria muito de ouvir mães, pais, maridos e esposas, dizendo para mim, meu marido, quando ele entra para orar, minha esposa, quando ela entra para orar, meu filho, ela se demora tanto que eu me preocupo, e quando eu chego lá, a fumaça está tomando aquele lugar. Ei, você precisa ter um tempo com Deus, meu irmão. Você às vezes quer conversar com seus filhos em particular? Você sem tempo quer arrumar tempo para conversar com seu filho em particular? Imagina o nosso Deus que não tem tempo. Ele é o tempo. Ele quer conversar com você em particular. Ele quer levar um lero, tete a tete com você. Marca na sua agenda aí uma entrevista secreta, pessoal, com Deus. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer te dar orientação que Ele não vai dar para ninguém, presta atenção. Deus tem coisas específicas para falar só para você. Tenha tempo para Deus. Fala para 2 ou 3 aí, tenha tempo para Deus. Tempos a sós com Deus. Aleluia. Tem um mistério agora aqui. No verso 13. Diz, porém, Zacarias ao anjo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de... Preste atenção nisso, meu irmão. Quando você, o casal, está grávido, né, junto, geralmente eles ficam ali por muito tempo, depois que descobrem o sexo, e até mesmo antes, discutindo qual vai ser o nome da criança, sim ou não? Isso dura meses. Por quê? Eles vão dar o nome porque é filho deles, eles vão cuidar, sim ou não? Você não aceitaria alguém chegar, olha, seu filho vai chamar Esperendeus. Você fala, tá doido, rapaz. Mas no caso aqui, quem está dando o nome para o filho de Zacarias e Isabel? É Deus. Por quê? Porque desse filho, Ele ia cuidar. A tua bênção tem nome. Deus cuida dela. Deus nomina a sua bênção para que Ele garanta que ela vai viver, que ela vai acontecer. Quando Deus dá nome, querido, é porque Ele vai cuidar. Aceita o nome que Deus está dando para a tua bênção. E o nome para o judeu não simbolizava apenas um rótulo. Eles usavam a Neshimá. Era o nome que significava voz da alma. Ou seja, para o judeu, o povo hebreu,
O nome simbolizava a característica da personalidade que eles queriam naquele filho. A neshama daquele filho. A alma daquele filho. O duto de ligação entre aquele filho e Deus. A forma como aquele filho agiria. Na verdade, o nome já era impregnado de promessa. Então escute, querido. A sua bênção não é do jeito que você imagina. Mas ela vem impregnada de promessa de Deus. E como é Ele que está dando o nome, Ele garante a vitória. Porque tem gente querendo dar nome à sua bênção. E já vai aos pés da cruz de Cristo com um nomezinho no pé. Meu milagre tem que ser assim, assim, assim. Meu milagre tem que ser assim. Não, irmão. Deixa Deus nominar seu milagre. Seu filho vai se chamar João. Beleza. Fechou. Mas tem gente esperando o milagre há tanto tempo e Deus fala, olha, seu milagre vai ser desse jeito. Ah, não. Se não for desse jeito, não quero. Eu quero dessa forma, desse jeito, nesse lugar, nesse momento, desse... Ah, irmão... Deixa Deus te dar um milagre do jeito que Ele quiser. Sempre vai ser melhor do que o que você está pedindo ou pensando. João significa Deus mostrou favor. Ou Deus é propício. Deus está falando para Zacarias. Zacarias, eu mudei tua sorte. Eu te dei graça. Eu te dei favor. Eu entrei com providência, eu estou nesse negócio, vai se chamar João, porque mesmo sendo teu filho na terra, eu vou cuidar dele, para que o ministério que eu dei para ele se cumpra. E esse ministério poderia ter durado 1 ano, 1 mês, 10 dias, 10 anos, 100 anos. Mas o que Deus garantiu é que a promessa iria se cumprir. Então fica tranquilo, Deus tem um nome para a sua bênção. Deus tem um nome para o seu milagre. E talvez o nome não seja bonitinho, ou do jeitinho que você imagina que ele tenha. Mas se é de Deus, Ele garante a vitória. Você crê nisso? Diga amém. Eu diga, meu milagre tem nome, tem promessa. Aleluia. Fala para 2 ou 3 aí, qual é o nome do teu milagre? Se ele responder, você fala, não vai ser esse não. Que o nome Deus dá na hora. Aleluia. Já vou encerrar. Seu milagre vai chegar. Verso 18. Volta um pouquinho aí. A gente foi até o 36. Volta no 18, por favor. Deixei ele fora de ordem propositalmente. Quero fechar a mensagem usando esse texto. Isso falou muito forte ao meu coração. Aleluia. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei se isso é verdade? Pois eu já sou velho, e minha mulher também avançada em idade. Verso 19. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres notícias. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes na minha palavra, que a seu tempo há de se cumprir. Meu Deus. Imagina, irmão, como já disse antes, o cara está orando por isso há anos.
O cara está no propósito para Deus abrir o ventre da sua mulher há anos. Um homem justo, um homem irrepreensível, um homem de fé, um homem que servia com alegria. Um homem que tinha todos os atributos de um crentão. Um homem que tinha estola sacerdotal, que tinha acesso ao santuário. Um homem que era usado por Deus em profecias, que tinha uma esposa abençoada, inclusive da linhagem de Arão, irmão de Abraão. Um homem que tinha todos os predicados para acreditar no milagre, mas o tempo calcificou a fé de Zacarias. E quando o anjo aparece para ele, dentro do santuário, e diz: sua mulher vai dar à luz a um varão, a um menino, ele não acredita, porque o tempo havia desgastado a sua esperança, o tempo havia ruído a sua esperança, ele estava cambaleando na sua fé, apesar de crente, apesar de estar ali na igreja, apesar de ter um casamento equacionado, apesar de ser um servo de Deus, a sua fé, preste atenção, a sua fé por detrás de toda essa indumentária eclesiástica estava frágil, falida. Você imagina aquele milagre que você tanto ora por ele, no dia em que ele está para acontecer, aparece alguém e diz: eis que o Senhor me manda como profeta para te dizer, ainda hoje Deus vai operar o milagre, e tu diz: não acredito. Se não está acreditando, para que está orando? Se você não crê que Deus pode fazer o milagre, para que você ora então? É porque a gente entra no automático gospel. A nossa vida se transforma num carrossel. E já giramos esse carrossel mesmo sem empreender a força da fé. Nos tornamos reféns de uma roda que gira, chamada eclésia, religiosidade, espiritualidade. E a gente continua se parecendo com homens e mulheres de fé, mas no fundo a nossa fé já se foi. Mas Deus não enxerga o exterior, Deus não olha a roupa, Deus não olha a sua Bíblia, não olha o seu dialeto, Deus não olha você por fora, Deus olha o interior. E porque Deus olha o interior, ele viu que o coração de Zacarias não tinha fé, e o próprio anjo lhe diz: você não creu. E aí, Deus opera mais um sinal que, olhando de forma superficial, parece uma punição. A gente sempre tem esse estigma romano, dessa justiça punitiva, que a gente sempre olha as coisas de forma negativa. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 16, 19, que a gente precisa inverter essa ordem. A gente precisa ser inocente para o mal e excelente para o bem. Ou seja, sempre enxergar que há um propósito de Deus naquilo ali. E mesmo se parecendo uma punição, ficar mudo, ficar sem voz, na verdade Deus estava operando um milagre sobrenatural na vida de Zacarias. Preste atenção. Muitas vezes, para Deus dar a luz a uma voz que clama no deserto, Ele precisa apagar outras vozes. Preste atenção. Muitas vezes essa voz que Deus vai sair de suas entranhas, essa voz do milagre, essa voz profética, esse filho, esse milagre, que é uma voz que clama no deserto, assim era o apelido de João Batista.
Muitas vezes, para que isso aconteça na sua vida, Deus precisa calar a sua boca. Ele precisa calar a sua murmuração. Ele precisa calar as suas fofocas. Ele precisa calar a sua incredulidade. Então, quando Deus calou a Zacarias, não estava punindo, estava abrindo caminho para que outra voz surgisse naquela casa. Deus calou a voz de Zacarias, para que no útero de Isabel, a voz que clama no deserto, nascesse. Tem muita gente que precisa ser calado. Está falando demais. Está murmurando demais. Está falando que não deve. Perdeu a esperança e essa boca se tornou como uma áspide, como uma cobra venenosa. E aí Deus está falando para mim e para você, que se preciso for, para operar um milagre na sua vida, Ele vai te calar. Se preciso for, Ele arruma um jeito, querido, para você ser demitido. Ele arruma um jeito, querido, para você ser afastado. Porque se preciso for, Ele opera alguma coisa a nosso favor. Mas pastor, isso é ruim. Ficar sem falar, ficar desempregado, perder isso, aquilo, perder aquilo outro, deixar de conseguir atingir esse mérito, esse objetivo, querido, escute. Se o projeto de Deus na sua vida é maior do que o seu próprio desejo, se o projeto de Deus na sua vida envolve uma voz que clama no deserto, que vai abrir os caminhos do Messias, do Yeshua Ramachia, do Deus Todo-Poderoso, do Cordeiro Leão, se o projeto de Deus para a sua vida, e eu creio que ele é grande, pode ser que Ele permita que a sua voz seja calada. Quem calou a voz de Zacarias não foi homem, foi Deus. E tem muita gente com a voz calada no trabalho, com a voz calada no dia a dia, já não consegue se expressar. Pode ser uma providência de Deus para que você pare de murmurar. Zacarias não acreditou. Zacarias começou a redarguir aquele anjo. Mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Como é que eu vou ter certeza de que minha mulher está grávida? Aí eu quero crer lá do alto céu. Deus fala assim, cala a boca dele agora. Está me irritando. Shut up. Fecha a boca. E aí a Bíblia diz que Zacarias ficou mudo. E o pior, ele sai do Santo dos Santos. Preste atenção. Preste atenção. Deus falou com ele, tu vai ter um filho e vai se chamar João. Sua mulher vai estar grávida, em 1 ano você vai trazer ele aqui. Agora eu calo a tua boca. Ele sai do templo, com os olhos arregalados. E o pessoal, o que aconteceu, Zacarias? Fala, homem. O que aconteceu lá dentro? Não estou entendendo, Zacarias. Você ficou mudo, Zacarias? Chegou em casa, a mulher dele, meu filho, o que houve? Ela pensou, o cara, em vez de acender incenso, acendeu maconha. Ficou na maré, ficou doidão. Você está rindo? Irmão, já falei isso aqui uma vez. Eu só senti falta do inglês no dia que eu precisei. Eu perdi meu óculos no hotel, no restaurante do hotel. E eu estava no Egito. E você imagina um egípcio falando inglês. Você não tem noção. E aí eu cego. Cheguei no balcão e o cara olhando para mim. Aí ele falava alguma coisa, eu não entendi absolutamente nada. Eu de novo.
muito ruim, irmão. É muito traumático. Você se sente um índiozinho aborígene. Agora eu imagino Zacarias. Fala, homem. E o que ele tinha para falar era coisa ruim ou coisa boa? Às vezes, Deus quer que você guarde os sonhos para você. José falou demais. Seus irmãos ficaram furiosos. Bocão, que fala demais. Deus calou a voz de Zacarias, do profeta Zacarias, porque ia levantar um outro profeta. Se Deus calar a sua voz em alguma área da sua vida, querido, fica tranquilo. Ele já está providenciando João Batista para você. Você está me entendendo? Diga amém. Verso 57, e eu termino com esse texto. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. E os seus vizinhos e os seus parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e se alegraram com ela. O milagre que Deus vai operar na sua vida vai impactar familiares seus também. Muitos verão, temerão e crerão no Senhor por conta do milagre que Deus vai realizar na sua vida. Vamos ficar todos de pé na presença de Deus. Deus está aqui. Aleluia. Vamos entoar aquele cântico, Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Enquanto os músicos se preparam, eu quero fazer um convite para você. Aleluia. João Batista era o precursor de Jesus. Quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e eu sei que o que você está querendo é um milagre como João Batista. O que você está querendo é que Deus abra a madre da sua esposa, do seu trabalho, da sua vida educacional, da sua vida profissional. Eu sei que você está esperando o milagre de Deus. Mas eu quero dizer, querido, que o que Deus tem para te dar, muito mais do que um milagre, é um libertador. É um salvador. Ser contemplado com João Batista não bastava para iniciar o período neotestamentário. João Batista foi uma bênção, e o próprio Cristo diz que, nascido de ventre nesta terra, não teve alguém maior do que João Batista. Porém, João Batista é apenas o precursor. O Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que você precisa de um milagre, e Deus vai operar esse milagre, amém? Você crê nisso? Diga amém. Diga: Deus vai operar o milagre na minha vida. Eu creio nisso. Mas escute, esse milagre, ele é muito pouco diante do que Deus quer fazer na sua vida através de Jesus Cristo de Nazaré. E esse texto que nós lemos aqui, desse jovem chamado Mateus Abrantes, ele não diz que recebeu milagres. É claro que deve ter vivido muitos milagres, mas o que ele deixou registrado, e foi isso que me chamou a atenção, é que ouvindo a mensagem, mesmo distante, mesmo sem o calor da congregação, mesmo por uma telinha pequenininha que muitas vezes até agarra o áudio, ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E ele diz que por isso a vida dele mudou. E por isso ele vive os milagres de João Batista todos os dias em sua vida. E é exatamente isso que eu quero te oferecer nessa noite, querido. Muito mais do que o milagre de João Batista, eu quero que você receba o milagre da salvação de Jesus Cristo.